5 livros essenciais aí que você, desenvolvedor PHP, deveria ler. Tá curioso para saber quais livros são? Vem comigo que eu te mostro. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês um vídeo muito bacana. Hoje estou trazendo para vocês 5 livros aí que eu recomendo que você, programador PHP, deveria ler aí durante a sua carreira como desenvolvedor. Esses livros vão ajudar você aí como programador a programar melhor, a conhecer mais aí a respeito da linguagem, e são livros aí que eu considero como essenciais aí para você estar lendo aí para quem é desenvolvedor PHP, tá legal? Eu vou deixar aqui para vocês também aí o link aí nos cards aí do nosso curso de PHP moderno completo. Então, se você está querendo aprender PHP ou melhorar o seu PHP, também vou deixar para vocês aí, né, o link dos cards aí sobre a nossa playlist aí com design patterns. Se estiver gostando dos vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais @classefinal. Os livros que eu vou deixar aqui para vocês como recomendação estão todos disponíveis aqui com os links aqui na descrição desse vídeo, né? Aí para você poder comprar aí no Brasil com tranquilidade, com segurança aí pela Amazon, já com as taxas todas inclusas, né? Então com garantia aí de você receber aí o seu livro, receber seu dinheiro de volta caso der algum problema. E também se você adquirir aqui pelo link, você também ajuda aí o canal aí, como a gente é associado lá na Amazon, tá legal? Antes de eu começar aqui a comentar sobre os livros, eu quero deixar aqui um pequeno disclaimer aí a respeito dessas recomendações, tá? Em geral, se você procurar aí na internet como dicas de livros para programador ou dicas de livro para PHP e etc., é muito provável que você vai encontrar alguém recomendando aí livros de algoritmos, livros aí de design patterns, clean code, TDD, BDD, DDD e arquitetura de software, arquitetura distribuída, microserviços. Então vai ter muita gente que vai falar para você que você deveria focar aí nos fundamentos da linguagem e não importando aí o restante, né? Porque uma vez que você conheça aí os fundamentos da linguagem, basicamente você consegue reaproveitar. E essas dicas, né, desses livros não estão erradas, tá? Eu concordo que você precisa conhecer algoritmos, você precisa conhecer lógica, você precisa conhecer tudo isso. Porém, essas dicas elas deixam de falar um fator muito importante, que é você como programador, você precisa programar no dia a dia, né? Então não basta só você conhecer algoritmos aí e lógica de programação. No dia a dia você vai programar com alguma linguagem. Então você precisa, além de conhecer os algoritmos, você precisa conhecer a linguagem que você vai utilizar para poder desenvolver esses algoritmos, né? Se você não souber nada da linguagem, fica mais difícil aí para você poder desenvolver. Então, os livros que eu estou trazendo aqui são livros mão no código, ou seja, são livros que você vai pegar, vai abrir, vai ver código, e com esse código você pode rodar, você pode testar na sua própria máquina e assim por diante. Então, são livros focados no desenvolvimento. Eles são complementos desses outros aí que o pessoal geralmente recomenda, tá legal? Então, vamos lá. O primeiro livro, né, aí que eu quero recomendar para vocês, aí para quem está usando aí o PHP, é o Programming PHP do Kevin Tetreault, tá? Eu vou deixar aí o link para vocês, vai estar aparecendo aqui a figurinha aí, né, a capa do livro. Esse é um livro aí de 2020, aí do Peter McIntyre, tá? Esse é aquele tipo de livro que vai te ensinar PHP desde conceitos básicos, como criação de variáveis, funções, orientação a objetos, até detalhes mais técnicos e funcionalidades não tão conhecidas, tá? Esse livro é quase uma documentação secundária aí do PHP, né? Então você tem a documentação do PHP e de repente você quer algo mais organizado, né, mais bonitinho, ou de repente um passo a passo, tá? Então ele é um livro muito bom, tá? Ele tem 542 páginas. Então é um livrinho já um pouquinho grande. É um livro excelente para quem está começando e quem não sabe por onde, e para aqueles que querem se aperfeiçoar ainda mais na linguagem, tá? Então ele é aquele tipo de livro que eu recomendo. Essa é a minha primeira recomendação de livro, é esse, porque ele vai te ensinar PHP de fato, ele vai te ensinar como programar, ele vai te ensinar aí os conceitos da linguagem, declaração de funções, declaração de classe, declaração de variáveis, de como trabalhar com datas, trabalhar com JSON, com XML, como
printar na tela e tudo mais. Então ele é um livro muito bacana aí para quem está começando principalmente. Então é aquele tipo de livro que é assim, quem está começando pode pegar esse livro de cara, tá? Ele é um livro maravilhoso, né? É muitas vezes melhor do que a documentação do PHP, né? Porque a documentação do PHP, assim, ela meio que não tem uma sequência lógica, né? Então, se você cair, por exemplo, em string lá na doc do PHP, vai ter um monte de funções de string, às vezes você vai ficar perdido e tudo mais. Então, ele é um livro muito bacana, tá? O segundo livro aí da nossa lista, tá? É muito parecido com a primeira recomendação, só que ela tem aí uma abordagem um pouco diferente, tá? O livro é o PHP by Example, do Alex Vasilev, tá? Ele é um livro aí já mais recente, então ele é um livro aí de 2024, então ele vai abordar aí já uma das últimas versões do PHP. É um livro para aqueles que gostam de aprender com exemplos, tá? Não que o livro anterior ele não tem exemplos, ele tem sim muitos exemplos, né, que você pode estar utilizando. Porém, esse livro do Alex, ele é basicamente baseado em exemplos. Então, para tudo aí que você for ver, todas as funções que você vai ver, vai ter exemplo, né? Então, ele sempre vai trabalhar com exemplos, apesar de que alguns deles talvez não estejam tão conexos, né? Estejam um pouco desconexos aí da realidade, mas ele é aquele livro, né, que tem essa abordagem, tá? É abordagem diferente de alguns outros livros, né? Então ele traz a ideia de que você aprende por exemplos. Existem muitas pessoas que particularmente gostam, né, de aprender ali, por exemplo, com projetos, né? Então tem gente que gosta de aprender utilizando em projetos, porque aí ele vê o código e ele já imagina como que ele usa aquilo na vida real. E existem algumas pessoas que gostam mais de entender os porquês, e aí depois ela acaba desenvolvendo aí o funcionamento desses porquês, né? Então, esse é um livro que a ideia dele é justamente essa questão dos exemplos, o que pode facilitar aí para quem é mais iniciante, tá? É um livro iniciante, eu acho que ele é um livro até mais iniciante do que o primeiro. Ele é um tipo de livro aí que não faz muito o meu estilo de livros, né? Não é o estilo que eu particularmente gosto muito, mas talvez seja uma melhor escolha aí para você que gosta de aprender aí por exemplos, né? Para você que gosta de aprender aí com projetos, né? Talvez seja mais parecido com um cursinho, né? Então ele é um livro que ele parece mais com um curso do que com um livro em si, tá? Então eu considero ele aí um excelente primeiro livro, né? Aí para vocês, tá? Então ele é um livro aí já bem mais recente aí do que o anterior, tudo bem? Ainda falando aí, né? Próximo livro aí, nosso PHP, falando de PHP, a terceira recomendação aí que eu tenho para vocês é o livro do cozinheiro, ou também conhecido como PHP Cookbook, aí do Eric Mann, né? Para quem não conhece aí essa série de livros, é a minha série preferida de livros, né? Inclusive eu tenho um exemplar, né, dele aqui, ó, versão impressa, tá? Então essa é a minha série preferida de livros, tá? Esse é um livro de 2023, é uma versão essencial para quem gosta da linguagem, tá? A proposta desse livro, né, na verdade a proposta desses tipos de livros, né, dos livros do cozinheiro, assim como todos os outros aí que existem nessa editora, né? Esse livro aqui, ele é aqui da editora, né, O'Reilly, aqui, ó, como vocês podem ver, tá? Então, a proposta desses livros é justamente apresentar um problema e como solucionar ele usando a linguagem que você quiser utilizar, tá? Então, é diferente aí do anterior, né? O livro anterior, ele vai te ensinar aí as funções do PHP, passo a passo, como utilizar e tudo mais. Esse daqui não, ele já te ensina a resolver determinados problemas usando o PHP. Então, por exemplo, eu quero usar métodos mágicos, ou como ler dados aí no string do PHP, tá? Então, por exemplo, esse daqui é o tipo de livro que você vai abrir, ao invés de estar escrito lá como usar a função arrayFilter, como usar arraymap, como usar qualquer coisa, vai ter lá um problema, então vai estar a descrição lá de um problema. Por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas e como encontrar dessa lista de pessoas, como encontrar aquelas com um determinado característica. E aí dentro desse exemplo, ele vai dar o exemplo,
né, ele vai te explicar esse problema e dentro desse problema ele vai te resolver usando o PHP. Então, não é um livro para quem está iniciando, tá? Ele é um livro aí excelente para aqueles que já trabalham com PHP no dia a dia, tá legal? Porque ele não é um livro que ele vai te explicar passo a passo. Ele é um livro que ele vai abordar, né, coisas aí, funções que você provavelmente já conheça, e aí ele vai falar assim, olha, para você solucionar determinado problema, você vai utilizar a função tal, função tal, função tal, essa função vai fazer isso, isso e isso, e ela vai se conectar com o seu código dessa forma, para que você possa utilizar, tá? Ele é um livro, né, de 431 páginas, então, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu focar, focou o livro, ó. Então, ele é um livrinho já um pouquinho mais extenso, né? É um livrinho aí muito bacana. Eu particularmente gosto desses livros do Cookbook, eu praticamente coleciono eles, né? Eu sempre procuro ter, eu sempre estou lendo, porque eu acho muito interessante, né? É uma abordagem prática de problemas, mas não é um livro para quem está começando, para quem está aprendendo a linguagem. Ele é um livro para quem já conhece a linguagem. Legal? O quarto livro, ainda falando de PHP, dessa vez a gente vai abordar aí o principal framework aí PHP, que é o Laravel, tá? É o Laravel Up and Running, terceira edição do Matt Stauffer, tá? É este livrinho aqui que eu também tenho aí um exemplar dele. Na verdade, eu tenho 2 livros desse, né? Esse daqui é a terceira edição. Opa, aqui ó, como vocês podem ver, essa é a terceira edição, mas eu também tenho esse livro na versão aí na segunda edição, tá? Então é um livro que eu geralmente, quando sai uma versão nova, eu acabo comprando, tá? Então ele é um livro bem ao estilo tutorial, tá? Ele vai abranger aí os principais recursos do Laravel, como rotas, middleware, blade, autenticação, arquivos, de configurações, entre diversos outros temas, tá? A proposta desse livro é de fato te ensinar a usar Laravel e seus recursos. É um dos meus livros preferidos aí, né, de PHP, porque o Laravel ele é o framework mais utilizado do mercado. Existem outros frameworks, mas o Laravel é o de longe o mais popular, o mais cheio de recursos, tá? E esse livro também ele já é um livro aí consolidado do mercado, né? Como eu disse, atualmente ele está na edição 3, né? Essa edição 3 ela aborda aí o Laravel 11, tá? Então, provavelmente vai sair daqui a algum tempo uma nova versão aí desse livro, que vai abordar um Laravel mais recente. Eu, se não me engano, sai a cada 2 anos, costuma sair. Eu tinha um, que era o Laravel 9, né? Se não me engano, a versão 2 é do Laravel 9, do Laravel 8, não lembro bem ao certo. Então, é assim, se futuramente você tiver aí olhando, né, algum livro dessa edição, ver se ele está na versão mais recente. Dá uma procurada qual que é a versão mais recente, para que você possa comprar a versão mais recente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, agora aqui no comecinho de 2026, o 2023, né, esse livro aqui, a terceira edição, é a versão aí mais recente, tá? Ele tem aqui, ó, 572 páginas, deixa eu focar aqui, ó, deu para focar aí, deu para ver o tamanho da criança. 572 páginas. Então é um livro para quem está querendo aprender Laravel e para quem já trabalha com Laravel no dia a dia. Tá? Então, para quem não conhece nada de Laravel, abriu a documentação do Laravel, se perdeu ali naquele monte de opções que tem, esse é o livro para você. Ele vai te ensinar passo a passo, com muito mais detalhes, às vezes, do que o que existe lá na documentação. Inclusive, vai te dar exemplos aqui, né, de aplicações. Então, diferente, às vezes, da documentação do Laravel, que são exemplos muito mais simples, aqui ele vai ter exemplos mais complexos. E também, para quem já trabalha com Laravel no dia a dia, é uma mão na roda, né? Você vai ter aqui como implementar autenticação, como os diferentes tipos de kits ali, né, do Laravel, vai trabalhar com MVC, então vai trabalhar com Blade, vai trabalhar com Blade, com, sei lá, com Vue, com React, como que você faz essa autenticação, como que você manda um e-mail, como que você faz da dispatch de eventos, né? Então, como você cria listeners, enfim, ele tem uma porrada aqui, né, de coisas que você que já trabalha com Laravel, né, você poderia e deve conhecer aí, tá legal? E
O quinto livro, para a gente finalizar, na verdade, não é só quinto, é quinto e sexto livro, porque são 2 volumes, são 2 livros diferentes, tá? É o PHP 8, Objects, Patterns and Practice, volume 1 e volume 2 do Matt Zendstra, tá? São livros aí de 2024, então esse que eu tô comentando são livros de 2024, é uma série de livros muito conhecidas na comunidade, tá? Atualmente ele está na versão 7, então está na sua 7ª edição. Eu tenho ele aqui, ó, a edição, deixa eu focar, ó, tenho aqui, essa daqui é a edição, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele é, opa, a edição 2 aqui. Esse daqui, inclusive, está em português, traduzido para português, tá? É difícil você encontrar ele traduzido, a maior parte desses livros vão estar em inglês. Existe um ou outro que está em português, mas a maioria estará em inglês, tá? Então esse aqui é um livro muito conhecido, tá? Na comunidade. E ele é um livro que tem um foco um pouco diferente do primeiro que eu mostrei, né? O primeiro livro, ele tinha o foco de te ensinar a linguagem PHP. E esse daqui, ele é extremamente focado em orientação a objetos. Ou seja, esse daqui ele vai focar em te explicar o que é orientação a objetos, por que você deveria usar orientação a objetos, como utilizar orientação a objetos. Ele vai te dar exemplo de padrões, de design patterns que você pode utilizar com PHP usando orientação a objetos. Ou seja, ele é um livro excelente para os dias atuais, onde a orientação a objetos é o padrão de mercado, tá? Então ele vai te trazer dicas, vai te trazer padrões, vai te trazer ferramentas que você pode adicionar no seu projeto para tornar ele um projeto melhor, como por exemplo, como você adicionar o PHP Stan para fazer análise estática, como você adiciona o PHP Unit para fazer testes unitários e assim por diante. Se a gente somar, né, o volume 1 e o volume 2, a gente vai ter 995 páginas de conteúdo. Essa minha versão aqui, que já é um pouquinho antiga, deixa eu focar, vamos ver se ela foca. Aê, focou, ó. Ela é uma versãozinha que já tem aqui bastante páginas. Deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem, inclusive. Essa versão tem 456 páginas, né? Esse daqui era uma versão antiga, o PHP aqui nessa versão ainda não tinha nem suporte aí a namespaces, né? Então uma versão bem antiga aqui do PHP, né? Então a nova versão está muito melhor. Então assim, ele é um livro muito recomendado para quem já atua na área e já conhece PHP. Tá? Então ele não é um livro para iniciante. Livro para iniciante, aqueles 2 primeiros que eu recomendei. Uma vez que você leu aqueles 2 livros, aprendeu ali o básico de PHP, o funcionamento do PHP e tudo mais, aí sim você pode vir para esse livro aqui que vai te aperfeiçoar em orientação a objetos. E por que você vai querer se aperfeiçoar em orientação a objetos? Porque é a orientação a objetos que se usa no mercado atualmente. Se você vai trabalhar com Laravel, é orientação a objetos. Se você vai trabalhar com Symfony, orientação a objetos. Se você vai trabalhar com qualquer framework, orientação a objetos. A menos que você esteja trabalhando num projeto muito antigo, alguma coisa do gênero, talvez você não trabalhe com orientação a objetos, mas mesmo assim o PHP já vai te trazer muita coisa orientada a objetos. Por exemplo, as classes de data do PHP são orientadas a objetos. As novidades aí que eu trouxe, por exemplo, aí, né, que eu tenho um vídeo aqui no canal de novidades do PHP 8.5. Né, as novas classes, o URL e o RI, são orientação a objetos. Existem diversas outras dentro do PHP que são orientadas a objetos. Então o PHP cada dia mais ele está deixando aí o paradigma que ele tinha antes, né, de você fazer procedural, e cada dia mais ele está indo para a orientação a objetos, se tornando mais orientado a objetos. Portanto, saber orientação a objetos passa a ser um requisito aí muito essencial na vida de qualquer desenvolvedor. E esse daqui é um livro que vai te trazer totalmente esses exemplos, vai te dar todo esse know-how. Tá? Existem diversos outros livros aí de PHP que você pode estar utilizando, pode estar lendo, né? Eu vou deixar o link desse sim, como eu comentei, tá aqui o link nas descrições para você comprar bonitinho aí no Brasil, para você comprar já com os tributos todos pagos, com garantia de entrega e tudo mais. Link na Amazon, seguro, sem problemas, para você poder comprar sem dores de cabeça, né? E inclusive ainda ajuda aqui o canal.
Mas existem diversos outros livros, né? Você pode tanto comprar esses livros, como existe a possibilidade também de você assinar, né? Existem duas editoras, basicamente, aí que tem a maioria dos livros de programação, né? A gente tem a editora O'Reilly e a editora Packet. Essas duas editoras, elas permitem que você pague uma mensalidade para ter acesso a todo o catálogo de livros. Então você pode pagar por mês e, ao invés de comprar o livro, você ter todos os livros ali, né, disponíveis para você ler o livro que você quiser. Mas talvez isso não vale tanto a pena, é cobrado em dólar, você vai gastar aí em torno de R$ 200, R$ 250, ou um pouco mais, um pouco menos, aí para ter essas assinaturas, e você não vai ter o livro. Então, assim que você parar de pagar, você perde acesso. Então, não sei, depende muito do que você quer. Eu, particularmente, eu assino algumas plataformas, no caso agora eu estou assinando a O'Reilly, mas eu também, de vez em quando, eu compro um ou outro, né, livro físico. Às vezes esses livros físicos acabam ficando encalhados, e também tem a questão do espaço. Então, por exemplo, esse livrinho aqui de CSS é uma bíblia do CSS. Olha o tamanho desse livro, né? Então, isso daqui é muito grande, ocupa muito espaço. Então, talvez não seja tão interessante assim se você tiver pouco espaço, tá legal? Então, esse daqui é o vídeo de hoje, são recomendações bacanas. Em breve eu vou trazer outras recomendações aí para outras linguagens, outras recomendações genéricas e tudo mais, como por exemplo, essa daqui que eu vou contextualizar ainda, né? Existem outras que eu quero trazer para vocês, mas aí vai ficar para os próximos vídeos, tá legal? Então, se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue nas redes sociais, @ClasseFinal, e até o próximo vídeo.